Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar a respeito de Getúlio Vargas. Teria sido Getúlio Vargas um estadista? O propósito dessa aula é ver se ele realmente foi aquilo que pode ser considerado um estadista ou pura e simplesmente um notável político da história do Brasil. Vamos lembrar que Getúlio Vargas ele chegou ao poder no Brasil em 1930 com a chamada Revolução de 30, a Revolução de Outubro, né, que acabou derrubando o governo do Washington Luiz e colocando o governo provisório de Vargas, né, que vai durar de 1930 até 1934. Lembrando que Getúlio Vargas ele vai ser um modernizador da política brasileira, principalmente na maneira de governar, porque ele não governa só para uma classe social, ele vai governar para todas as categorias sociais. Mas o propósito da aula é mostrar o perfil de Getúlio Vargas enquanto criador de infraestrutura no país, certo? E isso ele vai produzir, sobretudo no período entre 1937 até 1945, certo? Quando ele dá um golpe de Estado, né, porque já estava no governo, né, entende? E acaba se tornando ditador. E vai governar como ditador até 1945. Portanto, ele vai ficar 8 anos como um autêntico ditador, porque a Constituição que foi instalada era uma Constituição inspirada na de um país que estava sob o governo fascista, o caso da Polônia, governada por Piłsudski, certo? Então era uma Constituição que não dava liberdades democráticas, era uma Constituição que abolia partidos políticos, censurava, perseguia opositores, enfim, dava poderes plenipotenciários ao presidente da República para ele dissolver o Congresso quando ele entendesse que fosse necessário, certo? Nesse período em que Getúlio governa como ditador, ele vai trazer algumas inovações no que diz respeito à maneira de se administrar o país. Primeiro, ele vai criar o Departamento de Administração do Serviço Público, conhecido como DASP, onde as contratações elas só poderão ser feitas mediante concurso. Isso é uma atitude positiva, porque até então os cargos no serviço público eram apenas por nomeação. Quer dizer, não vai extinguir de vez o clientelismo e o fisiologismo, mas é um impulso grande de modernização da maneira como se processa a atuação do funcionalismo no serviço público, certo? Ele também vai inovar através da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, sob o comando de Lorival Fontes, que vai fazer um trabalho de divulgação através do rádio, né, que estava em alta naquela época, de toda a obra, né, que vem sendo executada no país, sobretudo, enaltecendo o governo, certo? Destaca-se nesse período a criação da Hora do Brasil, que depois passa a se chamar Voz do Brasil, com início às 7 horas da noite, onde tudo aquilo que o governo vinha fazendo, né, sobretudo destacando os aspectos positivos, enaltecendo, exagerando, certo? Para poder mostrar que a administração estava sendo positiva e escondendo as perseguições que eram feitas contra os opositores, né? Sobretudo pessoas ligadas ao Partido Comunista
né, as perseguições que estavam sendo feitas à imprensa, entendeu? Que criticava, certo? Então, eu queria lembrar que Getúlio, ele governa assim, praticamente sem oposição, né? Mesmo porque 2 anos, em 1938, os integralistas, decepcionados com o golpe, eles haviam tentado, com o golpe de 37, eles tentaram um contragolpe, né, um putsch, né, chamado de putsch integralista, e que fracassaram, entendeu? Então Getúlio botou os integralistas na cadeia, então vai ter comunistas e integralistas tudo em cana, certo? E Getúlio então vai governar praticamente inicialmente com a oposição da imprensa, mas ele, com a censura, ele determina, vamos dizer assim, praticamente o fechamento de jornais. O jornal, por exemplo, o Estado de São Paulo, vai ficar sob a censura, ou vai ficar parado de 1941 até 1945. Isso explica a oposição que, a partir dali, o Estadão vai mover contra regimes fortes que atuam com intervenção na economia. Lembrando que Getúlio Vargas estava naquela linha americana, tipo New Deal, ou seja, o Estado criar infraestrutura, certo? Criar condições de desenvolvimento, sobretudo no campo industrial, gerar empregos, certo? Estimular a diversificação econômica, certo? O Brasil não ter o apoio só num produto, mas em vários produtos, certo? Nós vamos ter a criação do Instituto do Açúcar, do Álcool, do Mate, do Pinho, enfim, haverá o estímulo também às usinas siderúrgicas, destacando a siderúrgica de Volta Redonda, que será feita em acordo com os Estados Unidos, sobretudo depois que o Brasil aceita participar da guerra ao lado dos Estados Unidos. A construção também da Companhia de Mineração do Vale do Rio Doce, o início da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, certo? Que será concluída durante o governo do Eurico Gaspar Dutra, certo? E nós teremos também a valorização dos trabalhadores através da criação da CLT, né, que traz, entre outros fatores, a jornada de 8 horas de trabalho, o salário mínimo, que era um salário que valia muito mais do que o salário mínimo de hoje, poder aquisitivo, né, e também a criação da Justiça do Trabalho. Nesse período, os partidos políticos foram suprimidos, certo? E Getúlio Vargas, apenas em 1943, ele vai, para poder dar uma resposta aos aliados, considerando que agora o Brasil estava do lado dos aliados, né? Então teria que mostrar uma pequena cara de democracia. Então foram criados 2 partidos, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, né, que era um partido para defender a causa dos trabalhadores, certo? E o Partido Social Democrático. Lembrando que esses partidos, na verdade, os 2 eram controlados pelo Getúlio Vargas. Comenta-se que o Partido Trabalhista Brasileiro foi criado primeiro, né? E para evitar que o Partido Trabalhista Brasileiro se tornasse comunista, eles fizeram a criação do PSD e os 2 vão atuar conjuntamente, certo? Dando origem a uma coalizão política que terá força até o ano de 1960, certo? Até 1960 eles vão ganhar praticamente todas as eleições em que eles participam, essa coligação entre PTB e PSD. Muito bem. E nesse período também
os sindicatos eles vão ser controlados pelo Estado, dando origem a chamado peleguismo, né, o sindicato pelego, né, que as lideranças sindicais elas não vão fazer confronto direto capital-trabalho, eles vão fazer sempre uma política de negociação, mesmo que essa negociação não traga os resultados esperados pela classe trabalhadora, que estará sempre manipulada pelo serviço de propaganda, entendeu? Esse sindicalismo peleguista tem o nome porque pelego era uma peça que era colocada sobre a sela do cavalo para evitar que o cavaleiro tivesse as suas pernas machucadas. Entende? Então, pelego amortecia o contato da sela com a perna da pessoa, né? Daí o nome de sindicato peleguista. Certo? Essa forma sindical de atuação, ela só vai ser modificada a partir de 1978, 79, quando emerge um sindicalismo combativo liderado pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, Getúlio Vargas, ele, conforme eu disse, ele permaneceu neutro durante a guerra até 1942. Em 1940, dentro do avanço nazista na Europa, Hitler, depois que os alemães invadiram a França, ele mandou um telegrama de congratulações, felicitando o Hitler pela vitória, né? Mas em 1942, depois que os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, aí ocorreu um fato que até hoje ninguém sabe efetivamente como é que foi. Navios brasileiros foram afundados por submarinos e isso foi atribuído aos alemães, certo? Fazendo então com que o Brasil aceitasse participar do lado dos aliados no combate ao eixo na Europa. E isso foi bom porque os americanos poderiam ter no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Norte, a criação em Natal, a criação de uma base que seria usada para a escala dos aviões americanos que viessem dos Estados Unidos, passariam na base de Natal iria para a África, certo? Para combater o von Rommel, né? Do Africa Corps, né? O que efetivamente vai acabar ocorrendo, os americanos junto com o Eisenhower, junto com o Montgomery, eles vão infligir uma derrota ao Raposa do Deserto e depois dali eles partirão para o famoso dia D, no dia 6 de junho de 1944, né? Isso aí será contado mais detalhadamente quando nos debruçarmos sobre mais detalhes sobre a Segunda Guerra Mundial. A verdade é que com o fim da guerra e a vitória dos aliados, houve um movimento para derrubar Getúlio Vargas, por conta de que ele havia sido um ditador durante a maior parte do tempo, mas contraditoriamente, né, os comunistas, sobretudo Luiz Carlos Prestes, cuja mulher havia sido mandada para um campo de concentração durante o governo de Vargas, ele vai subir no palanque junto com Getúlio Vargas, através do movimento queremista, ou seja, queremos Vargas, porque eles achavam que era melhor Vargas permanecer no poder, com isso ele atenderia mais a classe trabalhadora, do que abrir o Brasil para a interferência americana, que os americanos estavam efetivamente interessados em dominar o Brasil, em penetrar o Brasil, certo? Mas com apoio americano houve um golpe e esse golpe acabou obrigando o Getúlio Vargas a renunciar, certo? E aí então nós vamos ter eleições e nas eleições vai ganhar o Herito Gaspar Dutra. Mas isso é a história que eu conto depois. Boa noite.